Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão e lutador de resistência, desenvolveu uma visão provocativa e perturbadora da estupidez humana. Uma que transcende uma mera falha intelectual ou um simples lapso de julgamento. Para Bonhoeffer, a estupidez não é apenas uma fraqueza, é uma força social profunda e destrutiva que é paradoxalmente muito mais perigosa que o próprio mal. Ele argumenta que a estupidez é uma forma de resistência ao pensamento crítico, uma recusa ativa em refletir sobre ações, ideias e suas consequências. Ao contrário do mal, que pode ser confrontado e contido pela razão, a estupidez é impermeável ao engajamento intelectual. Resiste à consciência, a autocorrigir e à capacidade de mudança. A visão de Bonhoeffer ilumina a distinção crucial entre ignorância e estupidez. Embora a ignorância possa resultar da falta de conhecimento, a estupidez é uma condição mais profunda e arraigada. Uma falta de vontade ou incapacidade de adotar novas ideias, fatos ou pontos de vista. Indivíduos estúpidos não simplesmente não têm conhecimento. Eles rejeitam ativamente a possibilidade de aprender ou evoluir suas perspectivas. Eles costumam se apegar às suas crenças não examinadas e rejeitar desafios intelectuais que podem forçá-los a enfrentar verdades desconfortáveis. Como resultado, a estupidez não é simplesmente uma ausência de pensamento. É uma recusa em pensar criticamente, o que a torna uma força insidiosa e auto-perpetuadora. Nesse sentido, a estupidez é muito mais perigosa que a ignorância, porque fecha a porta para o crescimento e o entendimento. Essa mentalidade perigosa encontra sua expressão mais aterrorizante no contexto histórico dos regimes autoritários, particularmente durante a ascensão do nazismo. Bonhoeffer testemunhou em primeira mão como a conformidade passiva dos cidadãos comuns se tornou um componente central do sucesso do regime. A recusa em pensar criticamente ou questionar a autoridade permitiu que o regime nazista realizasse atrocidades em uma escala inimaginável. O que tornou essa conformidade tão destrutiva não foi a presença de malícia ativa, mas a ausência de resistência de indivíduos que ficaram entorpecidos à investigação moral e intelectual. Pessoas estúpidas, impulsionadas por uma passividade profunda, permitiram ser varridas na ideologia do regime, aceitando suas narrativas simplistas e perigosas sem dúvida. A relação entre poder e estupidez é outro aspecto essencial da teoria de Bonhoeffer. Quando as pessoas ganham posições de poder, geralmente se tornam menos inclinadas a se envolver em pensamento crítico. As estruturas de poder reforçam isso, recompensando a conformidade e punindo o pensamento independente. Os que estão no poder geralmente se cercam de consultores e sistemas que confirmam seus vieses, criando um ciclo de feedback da ignorância difícil de escapar. Como resultado, os poderosos podem se tornar menos conscientes, mais resistentes a pontos de vista alternativos e mais propensos à obediência inquestionável à autoridade. Essa dinâmica cria um ambiente em que as decisões são tomadas com base em irracionalidade ou incompetência, em vez de deliberação racional. A estupidez, nesse contexto, torna-se uma ferramenta potente para a perpetuação de opressão e injustiça. O perigo real não está na malevolência dos que estão no poder, mas em sua incapacidade ou falta de vontade de se envolver com a complexidade, questionar suas próprias ações ou desafiar o status quo. Assim, o paradoxo de Bonhoeffer revela uma verdade sombria àqueles que são estúpidos, e especialmente aqueles em posições de autoridade podem ser muito mais perigosos do que aqueles que agem por malícia ou intenção maligna. Sua obediência impensada à autoridade, sua falta de vontade de questionar e sua resistência ao crescimento intelectual os tornam agentes potentes de destruição social e política. Em um mundo em que o pensamento crítico e a autorreflexão são cada vez mais subvalorizados, as ideias de Bonhoeffer servem como um aviso gritante sobre o poder corrosivo da estupidez e as profundas consequências que podem ter para a sociedade em geral. Hannah Arendt, um teórico político alemão-americano, expandiu as ideias de Bonhoeffer de destruição social e política em um mundo onde o pensamento crítico e a autorreflexão estão cada vez mais subvalorizados.
as ideias de Bonhoeffer servem como um aviso gritante sobre o poder corrosivo da estupidez e as profundas consequências que podem ter para a sociedade em geral. Paul Hannah Arendt, um teórico político alemão-americano, expandiu as ideias de estupidez de Bonhoeffer, introduzindo o conceito de banalidade do mal. Para Arendt, o maior mal da sociedade moderna não vem necessariamente dos indivíduos mais maliciosos ou monstruosos, mas da ordinária daqueles que cometem atos horríveis sem profunda reflexão sobre suas consequências. Esse conceito, introduzido em sua análise de Adolf Eichmann durante os ensaios de Nuremberg, muda o foco da malícia intrínseca de uma pessoa para a capacidade alarmante das pessoas comuns de se tornarem agentes do mal através da obediência impensada e da falta de engajamento crítico. Arendt argumentou que Eichmann, um arquiteto-chave do Holocausto, não era um homem particularmente mau. Em vez disso, ele era um burocrata que não tinha capacidade de reflexão moral e apenas seguiu ordens sem nenhuma consideração pelo custo humano. Essa banalidade de suas ações não o tornou menos responsável. Em vez disso, mostrou que o mal no mundo moderno pode prosperar não apenas nas mãos de indivíduos perturbados, mas nas mãos daqueles que simplesmente deixam de pensar criticamente sobre seus papéis em sistemas maiores. O conceito de Arendt está profundamente conectado à teoria da estupidez de Bonhoeffer, pois ressalta o perigo de passividade e conformidade nos indivíduos. A mentalidade de Eichmann exemplifica um tipo de obediência impensada que é alimentada pela estupidez, e não por intenção maliciosa. Ele não agiu por desejo de infligir danos, mas por uma adesão impensada à autoridade. O fracasso de Eichmann em questionar suas ações ou refletir sobre suas implicações demonstra a profundidade da paralisia intelectual e moral que pode resultar de uma recusa em se envolver em pensamentos críticos. Essa passividade intelectual ou estupidez permitiu que Eichmann se tornasse uma figura chave em um dos regimes mais horríveis da história. A natureza banal da estupidez nesse contexto não se limita apenas a Eichmann. Arendt sugere que as sociedades modernas são particularmente vulneráveis a esse tipo de falta de consideração devido às pressões esmagadoras de se conformar e obedecer à autoridade. Os regimes totalitários, em particular, exploram essa inércia psicológica e intelectual. Eles dependem da incapacidade ou da falta de vontade de se envolver em pensamento e reflexão independentes, o que cria um terreno fértil para propaganda e manipulação. Ao controlar o fluxo de informações e reduzir questões complexas para narrativas binárias simples, esses regimes podem efetivamente cultivar uma população que aceita suas ações sem dúvida. Esse processo transforma os cidadãos comuns em instrumentos de tirania, não através de sua malícia, mas através de sua passividade intelectual e seu fracasso em examinar criticamente o mundo ao seu redor. A teoria de Arendt destaca como a estupidez, quando institucionalizada na forma de obediência cega e pensamento acrítico, pode perpetuar sistemas opressivos. A recusa do indivíduo em questionar a autoridade do Estado, o desrespeito pela responsabilidade moral e o fracasso em reconhecer as maiores consequências das ações são todas as características do tipo de pensamento que permite a tirania. O insight de Arendt é um chamado à ação para todos nós resistir às pressões da conformidade, para evitar cair na armadilha da falta de consideração e questionar os sistemas de poder que moldam nossas vidas. Serve como um lembrete de que o mal geralmente floresce na ausência de reflexão pensativa e que nossa capacidade de julgamento moral depende de nossa capacidade de pensar criticamente sobre o mundo e nosso lugar nele. Na sociedade moderna, a banalidade da estupidez continua se manifestando na forma de aceitação passiva de ideologias e políticas opressivas, seja no local de trabalho, na arena política ou diante da justiça social. Geralmente vemos indivíduos seguindo cegamente as ordens ou adotando visões de mundo simplistas sem entender as implicações mais amplas. Essa preguiça intelectual, que muitas vezes se disfarça de lealdade ou patriotismo, continua sendo uma das ameaças mais potentes aos valores democráticos e aos direitos humanos. O verdadeiro desafio é despertar indivíduos desse sono intelectual.
incentivar o pensamento independente e garantir que os mecanismos de poder sejam responsabilizados pelo escrutínio crítico e moral. A teoria de Arendt sobre a banalidade da estupidez serve como um lembrete comovente de que as pessoas comuns, quando capturadas nas garras de conformidade e passividade intelectual, podem se tornarem instrumentos de grande dano. A questão então se torna como podemos nos proteger contra essa tendência em nós mesmos e em nossas sociedades. A resposta está no cultivo do pensamento crítico, na autorreflexão e na coragem de resistir às pressões da autoridade e conformidade. Através dessas ações, podemos nos libertar do ciclo destrutivo de estupidez e trabalhar em direção a um mundo mais atencioso e apenas. Bertrand Russell, um dos filósofos mais proeminentes do século XX, estava profundamente preocupado com as tendências intelectuais de seu tempo, especialmente a tendência crescente de recompensar a ignorância e penalizar a inteligência. Na sociedade moderna, ele argumentou que a tolice, particularmente nos domínios da política e da sociedade, geralmente triunfa sobre a inteligência e que essa realidade desempenha um papel crucial na formação do curso da história. A crítica de Russell à reverência da sociedade por ideias populistas simples, em vez de um pensamento racional complexo, ressoa com as opiniões de Bonhoeffer e Arendt sobre os perigos da estupidez. No entanto, Russell leva isso além, enfatizando as estruturas sociais que não apenas toleram, mas também incentivam ativamente o triunfo da ignorância. Um dos principais argumentos de Russell é que as estruturas dos sistemas políticos e sociais modernos geralmente recompensam a ignorância enquanto penalizam o pensamento independente e o raciocínio crítico. Em um mundo em que questões complexas são reduzidas a picadas e slogans de som, o público é incentivado a adotar soluções simplistas que não abordam a verdadeira complexidade dos problemas em questão. Russell viu isso como uma tendência perigosa, especialmente no discurso político, onde um líder que pode apresentar uma narrativa facilmente digerível é frequentemente mais bem-sucedida do que aquela que oferece análises sutis e atenciosas. O resultado é uma sociedade em que a inteligência e a razão são vistas como encargos, e as crenças simplistas superficiais são elogiadas como virtuosas. Esse clima intelectual abre caminho para a ascensão da tolice sobre a inteligência, à medida que os indivíduos são atraídos por narrativas que prometem certeza e simplicidade, em vez de enfrentar a complexidade desconfortável da realidade. A análise de Russell também aborda o conforto psicológico que vem com estupidez. As pessoas geralmente acham mais fácil aceitar narrativas simples em preto e branco que fornecem respostas claras a perguntas complexas. O pensamento crítico, por outro lado, pode ser desconfortável e desafiador. Requer a vontade de enfrentar ambiguidade, incerteza e contradição, coisas que a maioria das pessoas reluta em fazer. Fascínio de respostas simples, especialmente quando reforçada pela mídia e líderes políticos, é incrivelmente forte. Russell entendeu que, embora a inteligência exija esforço e introspecção, a estupidez oferece uma falsa sensação de segurança. Essa preferência pelo conforto da estupidez sobre o desconforto do engajamento crítico pensativo ajuda a explicar por que a ignorância muitas vezes supera o conhecimento na sociedade moderna. Esse fenômeno é amplificado pela ascensão da mídia de massa e da mídia social no século XX. As observações de Russell, embora feitas em meados do século XX, ressoam profundamente com o cenário da mídia de hoje, onde reinam a desinformação e a simplificação excessiva supremos. Na era digital, a rápida disseminação de ideias através de plataformas de mídia social criou câmaras de eco, onde as pessoas são expostas apenas a informações que reforçam suas crenças existentes. Isso contribui para a criação de bolhas ideológicas, onde o pensamento crítico é substituído pelo pensamento de grupo. A disseminação da desinformação e o constante bombardeio de picadas de som tornam mais difícil para os indivíduos pensarem criticamente sobre questões complexas. A preguiça intelectual promovida por essas plataformas leva a um ambiente em que a ignorância não é apenas tolerada, mas ativamente nutrida. A crítica de Russell nesse contexto parece quase profética.
pois a era digital apenas intensificou a dinâmica que ele alertou em seu ensaio Filosofia e Política. Russell também abordou o paradoxo que, em muitos sistemas políticos, a inteligência e o pensamento racional podem ser vistos como subversivos ou até perigosos. Isso é especialmente evidente nos regimes autoritários ou totalitários, onde os que estão no poder geralmente preferem uma população compatível e a crítica a uma que questiona a autoridade ou desafia o status quo. Russell argumentou que quanto mais indivíduos mais inteligentes e reflexivos estiverem na sociedade, mais é provável que se encontrem em desacordo com a ideologia política predominante e, portanto, submetidos à marginalização ou repressão. Isso cria um ciclo em que a inteligência não é apenas desvalorizada, mas reprimida ativamente, deixando o campo aberto para a tolice prosperar. Como na análise de Bonhoeffer da ligação entre estupidez e autoritarismo, Russell destaca o papel central que a passividade intelectual desempenha na possibilidade de os sistemas opressivos persistir. A crítica de Russell ao triunfo da tolice sobre a inteligência serve como um aviso poderoso. O processo de recompensar a ignorância e minar o pensamento crítico não é um fenômeno passivo. É ativamente promovido por meio de estruturas políticas, sociais e de mídia. As consequências dessa tendência são de longo alcance. Uma sociedade que prende a tolice sobre a razão é mais provável de adotar uma ideologia simplista e perigosa, ignorar questões críticas e permitir que seus líderes políticos explorem a ignorância das massas. As ideias de Russell nos obrigam a refletir sobre as maneiras pelas quais nossa própria sociedade pode estar alimentando uma preferência pela tolice e a perguntar se estamos dispostos a enfrentar o desconforto da inteligência a fim de resistir ao poder destrutivo da estupidez. Através da educação, curiosidade intelectual e compromisso com o pensamento crítico, podemos começar a reverter a tendência perigosa que Russell descreveu de maneira tão eloquente e criar uma sociedade onde a inteligência, não a ignorância, é celebrada e recompensada. A estupidez, de muitas maneiras, não é apenas um indivíduo que falha, mas um fenômeno social contagioso. As ideias, especialmente as irracionais, se espalham rapidamente pelas sociedades, geralmente ganhando força e apoio simplesmente através da repetição e reforço social. Esse contágio de estupidez é particularmente perigoso, porque corrói o pensamento independente e a reflexão crítica em um nível coletivo. O processo pelo qual crenças irracionais e ideias simplistas se espalham não é acidental. É o resultado de uma dinâmica psicológica e social complexa que incentiva a conformidade, desencoraja a dissidência e cria ambientes onde a falta de consideração prospera, da propaganda à par. Ele corrói o pensamento independente e a reflexão crítica em um nível coletivo. O processo pelo qual crenças irracionais e ideias simplistas se espalham não é acidental. É o resultado de uma dinâmica psicológica e social complexa que incentiva a conformidade, desencoraja a dissidência e cria ambientes onde a falta de consideração prospera. Da propaganda à pressão dos colegas, as estruturas sociais que facilitam a estupidez são poderosas e profundamente arraigadas no tecido da sociedade. A rápida disseminação de ideias, particularmente aquelas que não são baseadas em evidências ou razões, é bastante facilitada pelos mecanismos da mídia de massa e da mídia social. No mundo moderno, a informação flui a um ritmo sem precedentes, e nem tudo é confiável ou atencioso. Desinformação, notícias falsas e narrativas simplificadas circulam rapidamente, geralmente ganhando tração simplesmente porque são repetidas vezes. Essa repetição cria um falso senso de legitimidade e verdade, levando as pessoas a aceitar essas ideias sem examinar criticamente sua validade. Em um mundo em que qualquer um pode ser uma emissora de informação, a linha entre fato e ficção fica cada vez mais borrada, dificultando o discernimento da realidade da ficção. Nesse ambiente, o pensamento independente é prejudicado pelo grande volume de informações que exigem atenção, levando as pessoas a gravitar em direção às respostas mais simples e familiares, em vez de se envolver criticamente com questões complexas.
Um dos aspectos mais perigosos do contágio social da estupidez é o papel que os grupos sociais e a pressão dos colegas desempenham no reforço da ignorância. Os seres humanos são inerentemente criaturas sociais, e nossa necessidade de pertencimento e aceitação geralmente substitui o desejo de pensar de forma independente. Grupos sociais, sejam eles políticos, religiosos ou ideológicos, criam ambientes onde certas crenças e atitudes são normalizadas, enquanto a dissidência ou a reflexão crítica é desencorajada. Essa dinâmica é particularmente evidente nas sociedades polarizadas, onde a identidade do grupo se torna fortemente ligada à pureza ideológica. Em tais ambientes, as pessoas geralmente param de pensar por si mesmas porque temem rejeição ou alienação social. A pressão para se conformar e o desejo de aceitação social são tão fortes que os indivíduos começam a adotar as crenças e comportamentos do grupo sem questionar. Com o tempo, essa mentalidade coletiva leva à adoção generalizada de visões de mundo simplistas e a críticas que geralmente são desconectadas da realidade. Outro poderoso fator do contágio social da estupidez é o papel da autoridade e da hierarquia na formação de crenças. Desde tenra idade, os indivíduos são condicionados a aceitar a autoridade de figuras como professores, pais e líderes políticos sem questionar. Em muitas sociedades, a obediência à autoridade é vista como uma virtude, e o pensamento crítico é frequentemente desencorajado em favor da conformidade. Isso é particularmente evidente nos regimes totalitários, onde a dissidência é punida e o Estado controla o fluxo de informações. No entanto, mesmo em sociedades mais democráticas, a reverência por figuras de autoridade geralmente leva as pessoas a aceitarem cegamente suas ideias sem escrutínio. Quando líderes e especialistas fazem pronunciamentos, especialmente em questões complexas, muitas pessoas os adiam sem questionar a lógica ou evidência por trás de suas declarações. Essa deferência à autoridade pode ser uma barreira significativa ao pensamento independente, pois cria um ambiente em que as pessoas param de pensar por si mesmas e, em vez disso, confiam nos outros para lhes dizer o que é verdadeiro. O perigo do contágio social da estupidez reside não apenas na disseminação de crenças irracionais, mas também em sua capacidade de sufocar a diversidade intelectual e o discurso crítico. Quando todos em um grupo social adotam o mesmo conjunto de ideias não examinadas, fica mais difícil desafiar essas ideias ou considerar perspectivas alternativas. Essa homogeneização intelectual leva ao pensamento do grupo, onde os indivíduos priorizam o consenso e a harmonia social. Sua capacidade de sufocar a diversidade intelectual e o discurso crítico, quando todos em um grupo social adotam o mesmo conjunto de ideias não examinadas, torna-se mais difícil desafiar essas ideias ou considerar perspectivas alternativas. Essa homogeneização intelectual leva ao pensamento do grupo, onde os indivíduos priorizam o consenso e a harmonia social sobre o pensamento independente e a exploração intelectual. O resultado é uma sociedade em que as ideias se tornam estagnadas, os debates se tornam superficiais e o progresso é prejudicado. Em tal ambiente, a preguiça intelectual se torna a norma, e aqueles que ousam pensar criticamente ou questionar o status quo são frequentemente ostracizados ou marginalizados. A fuga do contágio social da estupidez requer um esforço consciente para resistir à conformidade e cultivar o pensamento independente. Uma das estratégias mais importantes para isso é desenvolver uma mentalidade que valorize o questionamento, a curiosidade e o ceticismo, em vez de aceitar ideias pelo valor nominal. Os indivíduos devem aprender a interrogar as informações que encontram e fazer perguntas difíceis sobre sua fonte, lógica e evidência. Isso requer a disposição de sair da zona de conforto social e se envolver com ideias que desafiam as crenças. Também requer a coragem de se destacar da multidão e resistir às pressões do pensamento de grupo. Além disso, o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico deve ser visto como um empreendimento ao longo da vida que envolve aprendizado constante, autorreflexão e abertura a novas perspectivas. Em um mundo em que o contágio da estupidez pode se espalhar rapidamente,
Essas ferramentas intelectuais são essenciais para salvaguardar a capacidade de pensar por si mesmo e contribuir para uma sociedade mais atenciosa e discernida. Por fim, o contágio social da estupidez não é uma força intransponível, mas requer resistência ativa. Ao incentivar o pensamento crítico, abraçar a diversidade intelectual e a autoridade questionadora, os indivíduos podem se libertar da mentalidade coletiva que perpetua a ignorância. A disseminação de irracionalidade e conformidade pode ser combatida através da educação, diálogo e um compromisso com o pensamento independente. Ao fazer isso, podemos recuperar o poder da razão e garantir que a inteligência e a reflexão continuem moldando nosso futuro coletivo. Diante da ignorância generalizada, manipulação e passividade intelectual, escapar do ciclo de estupidez não é apenas um desafio pessoal, é um imperativo social. Como vimos ao longo da história, e particularmente nas ideias de pensadores como Bonhoeffer, Arendt e Russell, o abraço coletivo da estupidez pode ter consequências catastróficas. Mas, assim como essas forças são de natureza social, também são as estratégias para resistir a elas. Nesta sessão final, exploraremos como as ideias desses pensadores podem nos ajudar a nos proteger de ser vítima ao contágio da estupidez. A chave reside em cultivar o pensamento independente, alimentando um compromisso com o engajamento crítico e na construção de uma sociedade que valoriza a complexidade intelectual sobre ideologias simplistas. Em primeiro lugar, a teoria da estupidez de Bonhoeffer ressalta a importância do engajamento intelectual contínuo. Para escapar da armadilha da estupidez, devemos nos comprometer com a aprendizagem ao longo da vida e a busca da verdade, mesmo quando é desconfortável. A crítica de Bonhoeffer à passividade é particularmente relevante hoje, pois a pressão para se conformar e a tentação de respostas fáceis estão sempre presentes. A maneira mais eficaz de resistir a essas forças é nos desafiar continuamente a pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor. Isso significa não apenas procurar novas informações, mas também questionar ativamente nossas crenças e suposições existentes. O verdadeiro crescimento intelectual requer humildade e capacidade de aceitar que possamos estar errados. Em uma época em que as pessoas costumam procurar apenas informações que reforçam sua visão de mundo, a coragem de abraçar a complexidade e entreter perspectivas opostas é mais crucial do que nunca. Questionando nossas crenças e suposições existentes, o verdadeiro crescimento intelectual requer humildade e capacidade de aceitar que possamos estar errados. Em uma época em que as pessoas costumam procurar apenas informações que reforçam sua visão de mundo, a coragem de abraçar a complexidade e entreter perspectivas opostas é mais crucial do que nunca. A ideia de Arendt da banalidade do mal oferece outra lição importante para escapar do ciclo de estupidez: a necessidade de reflexão moral e intelectual. Arendt demonstrou que um dos maiores perigos da sociedade moderna é a disposição das pessoas comuns de abdicar sua responsabilidade moral e autonomia intelectual diante da autoridade. Para se libertar desse ciclo, devemos rejeitar a obediência passiva e abraçar nosso papel como agentes morais ativos no mundo. Isso significa desenvolver a capacidade de questionar a autoridade, se envolver com ideias desafiadoras e assumir a responsabilidade por nossas ações. Como Arendt argumentou, a falta de consideração não é apenas uma falha pessoal, mas a sociedade. Portanto, devemos tornar nosso dever coletivo resistir à falta de consideração e promover espaços nos quais o pensamento crítico independente possa florescer. A crítica de Bertrand Russell ao triunfo da tolice sobre a inteligência nos chama a reconhecer os sistemas e estruturas que promovem ativamente a ignorância em muitas sociedades modernas. A inteligência é desvalorizada e a estupidez é recompensada, especialmente no campo da política. Para nos proteger da influência da estupidez, devemos reconhecer as forças intelectuais que moldam nosso mundo e estarem vigilantes sobre a mídia, ideologias políticas e estruturas sociais que perpetuam o pensamento simplista e reducionista. Russell acreditava que a sociedade geralmente recompensa a conformidade e pune a dissidência, especialmente quando se trata de questões complexas e desafiadoras. Para escapar do ciclo de estupidez,
devemos cultivar a coragem de questionar narrativas predominantes e pressionar as forças que buscam reduzir questões complexas para formar picadas e slogans. Envolver-se com o mundo criticamente, em vez de absorver passivamente o que é apresentado a nós, é o primeiro passo em direção à liberdade intelectual. A mídia, particularmente a mídia social, é um dos fatores mais significativos do contágio da estupidez na sociedade contemporânea. É aqui que as ideias são simplificadas, distorcidas e rapidamente disseminadas. Algoritmos de mídia social, projetados para maximizar o engajamento, geralmente priorizam o conteúdo que é emocionalmente carregado e sensacionalista sobre o discurso sutil e pensativo. Isso cria um ambiente em que a ignorância prospera e o pensamento crítico é de lado. Para nos proteger disso, devemos nos tornar mais exigentes consumidores de informação. Isso requer o desenvolvimento de habilidades de alfabetização da mídia e aprendizado para reconhecer viés, informações erradas e propaganda. Ao questionar as fontes de nossas informações, podemos começar a se libertar da influência da câmara de eco da mídia social e buscar perspectivas mais confiáveis e abrangentes. Outra estratégia para resistir à influência da estupidez é nos cercar de pessoas que desafiam nosso pensamento e incentivam o crescimento intelectual. Embora a conformidade social seja uma força poderosa, também somos profundamente influenciados por aqueles que nos rodeiam. Ao construir redes de indivíduos que valorizam o pensamento crítico, a diversidade de pensamento e a honestidade intelectual, criamos um contrapeso às pressões sociais que incentivam a conformidade. Esses relacionamentos podem fornecer o alimento intelectual necessário para resistir à atração do pensamento de grupo e promover um ambiente no qual novas ideias podem florescer. É essencial, então, priorizar relacionamentos com indivíduos que incentivam a reflexão, o debate e a curiosidade intelectual. Além disso, promover uma cultura de humildade intelectual é essencial para escapar do ciclo de estupidez. A humildade no pensamento nos permite reconhecer que nosso conhecimento é sempre limitado e que temos muito a aprender. Isso nos liberta da arrogância intelectual que frequentemente acompanha a certeza. A curiosidade intelectual, além de promover uma cultura de humildade intelectual, é essencial para escapar do ciclo de estupidez. A humildade no pensamento nos permite reconhecer que nosso conhecimento é sempre limitado e que temos muito a aprender. Isso nos liberta da arrogância intelectual que muitas vezes acompanha a certeza e nos convida a se envolver com o mundo de uma maneira mais aberta e curiosa. Em uma sociedade em que as pessoas geralmente sentem a pressão de parecer confiantes e certas de suas opiniões, a humildade intelectual é uma qualidade rara, mas valiosa. Ao cultivar essa humildade, podemos abordar o mundo com um maior senso de curiosidade, vontade de aprender e capacidade de crescimento. Por fim, escapar do ciclo de estupidez não é apenas resistir às forças externas. Trata-se também de cultivar resiliência interna. Devemos aprender a confiar em nossa própria capacidade de pensar criticamente e questionar o que nos dizem. Isso é especialmente difícil em um mundo em que a desinformação e a simplificação excessiva são galopantes. Mas não é impossível. Ao nos desafiar continuamente, questionar a autoridade, desenvolver humildade intelectual e promover uma comunidade de pensadores independentes, podemos nos proteger da influência da estupidez e nos tornar participantes ativos na criação de uma sociedade mais pensativa e reflexiva. Em conclusão, as ideias de Bonhoeffer, Arendt e Russell oferecem um poderoso roteiro para escapar do ciclo de estupidez. Embora as forças que perpetuam a ignorância são fortes, elas não são intransponíveis. Através de um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida, a reflexão moral, a coragem intelectual e a responsabilidade social, podemos nos proteger do contágio da estupidez. Ao fazer isso, garantimos que o pensamento crítico inteligente e a integridade moral permaneçam centrais em nossas vidas pessoais e a saúde de nossas sociedades. Diante da influência generalizada da estupidez, devemos nos tornar os resistores, os pensadores e os questionadores que moldam um futuro melhor e mais esclarecido. Como exploramos ao longo deste vídeo, a influência da estupidez em nossa sociedade é uma força poderosa e perigosa.
Uma que pode moldar paisagens políticas, dinâmica social e até nossas crenças pessoais. Mas, ao entender os mecanismos por trás dele e adotar as lições de pensadores como Bonhoeffer, Arendt e Russell, podemos nos proteger de cair na armadilha da passividade intelectual. Cabe a cada um de nós cultivar o pensamento crítico, resistir às pressões da conformidade e nos comprometer ao aprendizado ao longo da vida, a fim de se libertar do ciclo de estupidez. Se você achou essa discussão perspicaz e está ansiosa para se aprofundar nessas ideias complexas, não se esqueça de acertar isso como botão e se inscrever. Nós carregamos novos vídeos todos os dias, ajudando você a adquirir um conhecimento valioso de uma variedade de tópicos instigantes. Para aqueles que estão interessados em enriquecer ainda mais sua compreensão, confira o link na descrição e o comentário fixado para uma seleção de livros recomendados que o levarão a uma jornada de exploração intelectual. Fique curioso, mantenha-se noivo e, o mais importante, mantenha-se crítico. Até a próxima vez, continue questionando e continue crescendo.